Finalmente estamos em 2026 e enquanto a maioria está preocupada com a meta do ano novo, roupa amarela e dinheiro no sapato, existe algo muito mais importante acontecendo, algo que vai determinar se o seu patrimônio vai crescer ou minguar nos próximos 12 meses. Eu venho fazendo esse tipo de análise há anos e não é para adivinhar o futuro, é para te mostrar os dados, os ciclos, os padrões que se repetem. E quando você entende esses padrões, você para de ser refém do acaso e passa a tomar decisões inteligentes. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer com o seu dinheiro em 2026. Vou falar da renda fixa, bolsa brasileira, do mercado americano, os fundos imobiliários de Bitcoin. Vou te mostrar gráficos que ninguém te mostra, os números que a grande mídia ignora e principalmente vou te dar o roteiro claro do que fazer. Mas antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Nada do que eu disser aqui é uma recomendação de investimento. Esse é um conteúdo educacional. Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, os dados que eu analiso, cada caso é um caso. Só você e um profissional qualificado pode decidir o que faz sentido na sua situação específica, combinado? Então vamos lá. Se você acha que esse conteúdo vai te ajudar, deixa aquele like, isso motiva a produção de conteúdo e leva essa informação para mais pessoas no YouTube. Primeira coisa que você precisa entender sobre 2026, estamos entrando nesse ano vindo de uma grande surpresa em 2025. Ibovespa, a Bolsa Brasileira, subiu 34% em 2025. Foi o melhor desempenho anual desde 2016. E sabe o que é mais impressionante? Isso aconteceu com a Selic em 15% ao ano. 15%, o maior patamar de quase 2 décadas. Teoricamente, com um juro tão alto, todo mundo deveria ter fugido da Bolsa e migrado para a renda fixa. E foi exatamente o que aconteceu com o investidor brasileiro. A participação da pessoa física na B3 caiu para 14%, o menor nível em 10 anos. E adivinha quando foi o full? Janeiro de 2025, exatamente antes da Bolsa subir 34%. As pessoas venderam no pior momento possível e agora estão voltando a comprar depois da alta. É o ciclo eterno do investidor brasileiro. Vende na baixa e compra na alta. Enquanto isso, o investidor estrangeiro trouxe 27 bilhões para a Bolsa Brasileira em 2025. Eles compraram barato e lucraram. Então, a primeira lição para 2026. Se você esperar ter certeza, se você esperar o momento perfeito, você vai perder as maiores oportunidades. Agora, o cenário para 2026 tem 3 fatores muito importantes. O primeiro deles, a Selic deve começar a cair. O mercado projeta uma queda até o final do ano de 12,25. Isso é uma queda de 3 pontos percentuais. E quando a Selic começa a cair, historicamente os ativos de risco sobem. Segundo, 2026 é um ano de eleição. E ano de eleição no Brasil significa volatilidade. O que é isso? Sobe e desce da bolsa. Gastança pública, promessa populista. O governo vai soltar a torneira do dinheiro para tentar se reeleger. Isso no curto prazo até pode estimular a economia, mas a conta sempre vem, a gente sabe disso. Terceiro, o mercado americano está caro, muito caro, e já vamos falar disso com mais detalhes. Mas a questão é, o investidor global está procurando alternativas e o Brasil está barato. E nesse contexto que a gente precisa montar a estratégia para 2026. Vamos começar pela renda fixa, porque eu sei que é onde a maioria de vocês está com o dinheiro agora. Selic é 15% é gostoso, muito gostoso. Se você coloca o dinheiro no CDB ou no Tesouro Selic, vem rendendo 1% ao mês. Sem dor de cabeça, sem volatilidade, sem estresse. Só que tem um problema, a Selic não vai ficar em 15% para sempre. O Boletim Focus, que reúne a projeção dos principais analistas do mercado, aponta que a Selic deve fechar em 2026 em 12,25. Algumas casas projetam até 12, outras 11,5. O consenso é que o Banco Central vai manter a Selic em 15 na reunião de janeiro, mas a partir de março começam os cortes. Provavelmente 0,25 ou 0,50 pontos percentuais por reunião. E quando a Selic começa a cair, 2 coisas acontecem. Primeiro, seu CDB que estava rendendo 15% passa a render 12%, depois 11%, seu dinheiro continua crescendo, mas a velocidade diminui. Segunda, os ativos de risco que todo mundo abandonou começam a subir. Bolsas, fundos imobiliários, títulos de longo prazo. E aí o que acontece nesse cenário? A pessoa física se desespera e começa a comprar. Só que compra caro, sempre chega atrasado. Então a primeira orientação para 2026, renda fixa ainda faz sentido, mas não coloque tudo lá. Porque quando você perceber que deveria ter diversificado, vai ser tarde. Agora, se você vai investir em renda fixa, precisa ser esperto. Não é qualquer renda fixa. CDB pós-fixado ainda faz sentido para liquidez e reserva de emergência, mas não onde você vai ganhar dinheiro de verdade. É somente reserva de oportunidade ou reserva de emergência. Tesouro IPCA+, aqui está a oportunidade. Tesouro IPCA+, 2050, vence daqui a 25 anos, está pagando IPCA mais 6,9. Quase 7% acima da inflação, garantido. Sabe quantas vezes a gente teve uma taxa dessa nos últimos 15 anos? Em apenas 10% dos dias. A última vez foi em 2016, há 9 anos atrás. Tia Dilma, quem lembra dela? E tem mais. Quando você compra IPCA+, de longo prazo, com a Selic alta, você tem 2 ganhos. O juros que você travou
e a valorização do título quando a Selic cair. Deixa eu te dar um exemplo real. Em dezembro de 2015, quando a Selic estava em 14,25, bem parecido com hoje, o Tesouro IPCA 2045 pagava 7,3. Se você tivesse investido R$100.000 naquela época e segurasse até hoje, você teria mais de 380 mil, uma rentabilidade de 280% em 10 anos. Uma maravilha, né? O CDI no mesmo período rendeu 165%. Quase metade. Mas atenção, IPCA mais longo prazo é muito volátil, não tem almoço grátis. A volatilidade é tanta que é comparado até, nesse título mais longo, ao do Bitcoin, para você ter uma ideia. Crédito privado. A LCI de bancos médios ainda oferece boa relação risco-retorno, especialmente pela isenção de imposto de renda. Mas cuidado, com o cenário fiscal se deteriorando, empresa mal estruturada vai começar a dar problema, seja seletivo. Investimentos incentivados, rentabilidade de 110 a 120% do CDI com isenção de R. Mas muito cuidado com a qualidade do emissor. Lembra do caso da Americanas, lembra do caso da Ambipar? Então, prefira empresas de infraestrutura, de energia, saneamento, que são setores essenciais e perenes. Agora vamos falar da Bolsa Brasileira, é aqui onde fica interessante. Muita gente olha para o Ibovespa em 160 mil pontos e pensa, já subiu demais, perdi a oportunidade. Mas os dados mostram outra história. Deixa eu te mostrar um gráfico que pouquíssima gente analisa. Esse aqui compara o Ibovespa com o EBITDA das empresas. O EBITDA é basicamente o lucro operacional. De 2006 até 2021, as duas linhas andavam juntas. Quanto mais as empresas lucravam, mais a bolsa subia. Faz sentido, né? A cotação acompanha o lucro. Mas depois de 2021 houve um descolamento. O lucro das empresas continuou subindo, mas a cotação não acompanhou. Hoje o lucro está muito acima do preço que as ações estão sendo negociadas. Tem, com certeza, uma simetria favorável aqui. Isso significa que a bolsa ainda está barata em relação aos fundamentos. E tem outro indicador importante, o PL, que é o preço sobre lucro. Esse indicador te diz quantos anos você levaria para recuperar seu investimento através dos lucros da empresa, caso ela pagasse 100% dos lucros que ela deu no período. O PL médio do Ibovespa hoje está próximo de 10 e 11. Isso significa que as empresas brasileiras estão sendo negociadas há cerca de 10 anos de lucro. Agora eu vou fazer uma comparação que não é muito justa, mas faz sentido só para você entender. Vamos pegar o PL das empresas americanas. Apple, 36, Google, 27, Meta, 26 e Nvidia, 45. Ou seja, você está pagando 36 anos de lucro da Apple, mas só 10 anos de lucro das empresas brasileiras. Então é um indicador que dá para a gente olhar. Claro, as empresas americanas são melhores, têm mais tecnologia, mais inovação, mais poder de mercado. Mas será que elas vão multiplicar por 3, por 4 para justificar esse preço? Eu não acho. Acho que tem muita empresa cara lá, principalmente as magníficas. Eu sei que não dá para comparar diretamente tecnologia com commodities, mas mesmo quando olhamos para a média histórica do próprio Brasil, estamos negociando com um desconto bem atraente. E tem mais, as empresas brasileiras não pararam de crescer, muito pelo contrário, elas estão lucrando mais do que nunca. Mas as ações estão sendo negociadas por menos. Por quê? Porque quando a Selic está em 15, a maioria prefere deixar na renda fixa e não arrisca investir em bolsa. Basicamente isso. E é exatamente por isso que, historicamente, quando a Selic está no topo, quem compra ações tem retornos excelentes nos anos seguintes. A história demonstra isso. Agora, não é para sair comprando qualquer ação, você precisa ser seletivo. Setores que fazem sentido para 2026. Separei alguns aqui que eu julgo que são importantes. Bancos. Esses são os queridinhos do Brasil. Se beneficiam do spread bancário. Se o crédito voltar a crescer, na segunda metade de 2026, com certeza vão ter um ano muito melhor que tiver em 2025. Energia e saneamento, setores defensivos, empresas que fornecem serviços essenciais, então em qualquer cenário andam bem. Né? Commodities e mineração, a gente chegou a comprar a Vale a 40 e poucos reais. Ela já subiu, está quase 70, mas ainda está muito longe da máxima, então tem muito espaço para crescer, por exemplo. O agronegócio, ano passado ele sofreu bastante, foi um dos setores que não andou na bolsa. Com certeza tem empresa ali que gera muito lucro, mas acabou sofrendo com um problema de inadimplência. Então, se eu fosse apostar num setor para esse ano da bolsa, com certeza o agronegócio tem muita oportunidade. Mas preste atenção, por favor, 2026 vai ser um ano de eleição. O que quer dizer isso, Roberto? Vai ter muita volatilidade, sobe e desce na bolsa. Então, se você não tem estômago, nunca investiu numa bolsa, não é o melhor ano para você começar. Porque pode acontecer do Lula dar uma fala, a bolsa cair 5%. O Trump fazer outra confusão, a bolsa subir. Então, se você nunca entrou nesse mar, não é hora de entrar nele agora. Tá? Agora eu vou falar dos fundos imobiliários. Talvez aqui tenha a melhor simetria em relação à renda variável. Para quem quer começar na renda variável, ou seja, ativos que sobem e descem, o melhor caminho são os fundos imobiliários. Embora eles tenham subido bastante em 2025, 21%, ainda eles estão muito baratos. Tem fundo imobiliário negociando aí a 0,80 valor patrimonial, principalmente os setores, dois setores que são muito bons, de tijolos. Está acabando o home office, então as empresas estão voltando para os escritórios, a gente vai encontrar fundos
de laje corporativa negociando a preço de valor irrisório. Se você fosse construir esse prédio novamente, você não conseguiria, então uma grande oportunidade. E também tem os fundos de logística, esses eu gosto bastante, que é um setor que é sempre muito procurado no Brasil e ainda está descontado. Então os fundos imobiliários com certeza são uma oportunidade até mais assertiva do que a bolsa para quem está começando. E aí um setor que foi muito esquecido e sofreu desde a pandemia e agora está voltando são os shoppings. Quem aqui não gostaria de ser sócio de um shopping? Se você é de São Paulo, de Santa Catarina, por exemplo, tem o Neomarket aqui em Blumenau, Paulo Shopping Jardins. Então, são ativos que vão ter valorização patrimonial e vão te pagar um juro mensal, ou seja, todo mês você vai ter um dinheiro caindo na tua conta, os famosos aluguéis. E o que é bom ainda, por enquanto eles são isentos. Então, se a gente comparar com a renda fixa, que vai cair lá para a casa dos 12, você ganhar no fundo imobiliário 10% ao ano isento de imposto de renda é muito bom. Agora você pode estar pensando, pô Roberto, mas será que não vale mais a pena eu deixar no CDI rendendo 15% ao ano? Pode até valer, mas quem garante que essa taxa vai permanecer assim? E se a Selic cair para 10%, você vai estar comprando fundo imobiliário que paga quase 12% isento de imposto de renda. Então a gente tem que ir contra o ciclo. Se você quer aumentar patrimônio, você tem que abrir mão de rentabilidade às vezes no curto prazo para ganhar no longo prazo. E tem mais, tem um desconto no valor patrimonial dos fundos imobiliários. Seria mais ou menos como eu te falasse assim, ó, Sinara, você quer comprar um fundo imobiliário, quer comprar uma sala comercial que vale 1 milhão por 860 mil? É isso que está acontecendo com os fundos imobiliários, um desconto de 14%. Então, tem FII pagando quase do dividendo com 14% de desconto. Então você garante 1% ao mês, ainda tem uma possibilidade de valorização de 14%. Do valor patrimonial. Mas tem um risco dos fundos imobiliários que ninguém está falando e você vai ver só aqui nesse canal. É a reforma tributária. A partir de 2027, os fundos imobiliários começam a ter tributação plena pela CBS e pelo IBS. Em 2026, a gente vai ter alíquotas testes, que vão começar de 0,1 a 0,9, mas a partir de 2027 isso pode impactar os fundos imobiliários. A tributação incide sobre a receita do fundo, não necessariamente sobre os dividendos da pessoa física, mas com certeza pode reduzir a capacidade de distribuição dos fundos imobiliários. Mesmo assim, olhando o valor de dividendos que vão ser pagos e também o desconto que tem no valor patrimonial, os fundos imobiliários podem ser uma boa alternativa para médio e longo prazo. Agora vamos falar do tio Sam, mercado americano. E eu vou ser muito honesto com você. Eu não estou muito otimista com a bolsa americana no curto prazo. E não é porque as empresas são ruins, pelo contrário, são as melhores empresas do mundo. Você não consegue hoje ver sem Google, sem Apple, sem Amazon, sem Microsoft. O problema não é a qualidade, é o preço. O S&P 500 tem um PL médio de 27. Isso significa que você está pagando 27 anos de lucro das empresas americanas. E não é só o PL. O Buffett indicador, que compara o valor de mercado das empresas com o PIB dos Estados Unidos, está em cerca de 219% a 230%, dependendo da fonte, e é um dos maiores níveis da história. O Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, considera que acima de 120 o mercado está caro. Hoje estamos quase o dobro disso. Não por acaso o Buffett está vendendo ações e está com maior caixa. Sabe quanto que é o caixa da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett? 325 bilhões de dólares. Isso mesmo. Ele sabe que vai acontecer alguma coisa, não por acaso ele está fazendo caixa. Com certeza o Buffett não está acumulando esse dinheiro porque quer. Ele está acumulando porque ele não está encontrando desconto para comprar. No último ano ele vendeu 139 bilhões em ações, comprou apenas 9 bilhões, reduziu 67% a posição dele em Apple, que era a maior posição dele. Como que construiu uma fortuna de 150 bilhões de dólares comprando empresas quando elas estavam baratas, simplesmente parou de comprar. Isso deveria, no mínimo, fazer a gente refletir, né? O que significa isso então, Roberto? Você não deve estar muito concentrado no mercado americano. Isso significa que você precisa ter a boa e velha cautela. Mas claro que precisa ter exposição internacional, isso é inegociável. Uma parte do seu patrimônio, pelo menos 15%, tem que estar dolarizado. Só que existem alternativas ao mercado de ações americano. Você pode, por exemplo, investir em bonds e ter um caminho muito fácil e barato, que são os ETFs. Estão pagando a ETF de dólar mais 5, dólar mais 6. Você mantém a diversificação, mantém a exposição ao dólar, mas sem o risco de uma correção violenta da bolsa. E sobre o dólar, Roberto? Pois é, ele fechou o ano a 5,49, uma queda de 11% ao ano. Muita gente acha que o dólar não faz mais sentido, mas olha o histórico. O dólar era 1 quando o Plano Real começou, depois foi para 2, depois para 3, para 4, para 5. Quando eu morei nos Estados Unidos, pasme, ele estava 2,20. Que saudade daquela época. A tendência de longo prazo é o dólar sempre se fortalecendo contra o real. Por quê, Roberto? Pensa o seguinte, qual governo vai andar melhor nos próximos 10 anos? Quais empresas vão andar melhor? Então, no médio e longo prazo, a tendência sempre é o dólar se valorizar em relação ao real por uma questão geopolítica e também da nossa realidade brasileira. Agora vamos falar
de um investimento que quase ninguém fala. Quando ele está em queda, o pessoal esquece. Quando ele está na máxima, todo mundo quer comprar. Quem que adivinhou? Isso mesmo, o Bitcoin. Em 2024, o Bitcoin subiu 121%. Foi espetacular, mas 2025 ele começou o ano a 93 mil e terminou em torno de 90. Teve momentos que chegou acima de 110 mil, depois caiu forte. E a pergunta que todo mundo quer saber, ainda vale a pena investir em Bitcoin? Deixa eu te mostrar alguns fatos. Em 2024 aconteceu o halving do Bitcoin. O halving é quando a recompensa que os mineradores recebem é cortada pela metade. Isso acontece a cada 4 anos. Historicamente, entre 12 e 18 meses depois de cada halving, o Bitcoin atinge as máximas históricas. O quarto halving foi em abril de 24. E o Bitcoin chegou acima de 110 mil em 2025. O que a gente pode pensar com isso? O ciclo já aconteceu, mas tem um fator nesse ciclo que não existia nos anteriores: a adoção institucional. Os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos hoje já acumulam 54 bilhões de dólares investidos. O ETF da BlackRock, que é a maior gestora do mundo sozinho, tem bilhões de reais. E não é só ETF. Grandes empresas estão comprando Bitcoin. A MicroStrategy, que agora mudou de novo para a Strategy, tem cerca de 672 mil Bitcoins. Isso é mais de 3% de todo o Bitcoin que vai existir. E com as quedas recentes, adivinha o que eles estão fazendo? Eles não estão vendendo, eles estão comprando mais. Isso cria uma pressão de compra enorme. E a oferta de Bitcoin é limitada, só vai existir 21 milhões de Bitcoins, nunca mais do que isso. Só que tem gente querendo comprar e tem aquela velha lógica do mercado de ofertas. Tem mais gente querendo comprar do que querendo vender, eventualmente o preço pode subir. Agora, poxa, se você tem medo dessa volatilidade, o que você deve fazer nesses casos? O que eu faço quando eu atendo algum cliente? Pô, Roberto, eu quero investir em Bitcoin, mas eu não sei quanto botar na minha carteira. A gente fala que uma carteira de vovó seria de 2 a 5% do teu patrimônio. Ou seja, eu tenho 100 mil reais, vou colocar 5 mil em Bitcoin. Com isso, se ele explodir, você vai ficar feliz, e se ele virar R$1.000, você também não vai morrer. É isso e pronto. Agora, se você tem mais apetite a risco, daí sim você pode aumentar e com certeza, pensando no longo prazo, é um ativo que se mostra vencedor. De fato, o Bitcoin a gente chama ele de um ativo convexo. Se você coloca 2% na sua carteira e ele vai para zero, você perde 2%. Mas se ele se multiplica por 10, você ganha 20% no total da carteira. Então faz muita diferença. Então assim, na minha carteira hoje eu tenho quase 15% do Bitcoin. Obviamente eu sou um cara mais arrojado e estou pensando no longo prazo. Mas se você que está começando, 2 a 5 é muito bom. Beleza, Roberto, você falou de tudo, mas qual que é o passo a passo? O que eu faço na prática? Boa pergunta. Vamos lá então. Vou te dar um roteiro claro, mas lembre, isso não é uma recomendação de investimento. É o que eu faço com o meu dinheiro. Você precisa adaptar a tua realidade, teu momento de vida, tua tolerância a risco e teus objetivos. Primeiro, organiza a tua reserva de emergência. Não pense em investir em bolsa se você não tiver reserva de emergência. No mínimo 6 meses. Aonde que eu coloco, Roberto? Não inventa. Coloca em CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Não negocie isso, é a base de tudo, é o fundamento da tua carteira. Segundo, monta uma carteira de renda fixa sólida, entre 40% e 50% do patrimônio. Aqui você deve ter pré-fixado e IPCA+. Se você quer ganhar mais dinheiro, tem que ser os IPCAs de longo prazo, ou seja, 2055 ou 2065. Terceiro, renda variável, ações. Então 20% a 30% da carteira. Escolha setores defensivos, com bons fundamentos e dividendos constantes. Quarto, fundos imobiliários, 10% a 15% do seu patrimônio. Preferência para os setores de tijolos. E olhe muito bem quem são as gestoras. Eu gosto muito da Kinea, que é do Itaú, e também a do BTG. Na minha opinião, são as melhores gestoras do Brasil. Quinto, a parte internacional, entre 15% a 30%. Dolarizar teu patrimônio. Põe lá pelo menos uns 5% em bolsa americana e o restante pode ser em renda fixa. Sexto, Bitcoin de 2% a 5%. E aí tem um ativo que subiu muito ano passado, nos últimos anos, e também deve continuar subindo e ninguém está falando, que é o ouro, pelo menos 5% da carteira. É um ativo que protege. Agora vem a parte que muita gente não quer ouvir, mas eu vou te falar porque é a verdade. Não existe um milagre em investimento, não existe atalho, não existe estratégia secreta que vai te deixar rico da noite para o dia. O que existe é trabalho, disciplina, consistência e principalmente, escreve isso, paciência. Eu vejo gente todo dia querendo ganhar 10% ao mês, procurando ação que vai multiplicar por 10, caindo em promessa de guru que vive vendendo curso. Acorda. Isso não existe. É só para enganar bobo. O que é uma rentabilidade real que você pode esperar de uma carteira bem diversificada, de alguém que sabe o que está fazendo? Inflação mais 6% a 8%. IPCA mais 8%, meu Deus, o cara é um baita investidor. A maioria dos fundos não bate isso. Se o cara está te prometendo muito mais do que isso, você com certeza tem que fugir porque é golpe. É cilada, Bino. Se você conseguir uma rentabilidade acima de IPCA mais 6, você vai estar vencendo 95% dos investidores. E outra coisa importante, cuide da sua capacidade de gerar renda. O melhor investimento
é sempre em você mesmo. Um ano mais próspero é um ano que você foi promovido, encontrou um trabalho melhor, aumentou o faturamento da sua empresa. Seu patrimônio não vai crescer só investindo. Eu sempre falo com meus clientes, aonde que você vai ganhar mais dinheiro é no seu trabalho, é na sua empresa. Aqui no mercado financeiro é para você proteger e aumentar patrimônio, mas não é onde que você vai multiplicar. São raras as exceções que acontece isso. Então, pare de procurar mágica e foque no básico bem feito. Simples assim. Para fechar, deixa eu te dar um recado direto. 2026 vai separar os investidores dos apostadores. Vai separar quem tem estratégia de quem tem esperança. Vai separar quem se preparou e quem ficou esperando milagre. O Brasil vai passar por turbulência, eleição, volatilidade, incerteza fiscal. Tudo isso é real, mas a oportunidade existe. Sempre existiu e sempre vai existir. A diferença é que a oportunidade não vem para quem reclama, vai para quem se prepara. Então, a decisão é sua. Você pode ficar choramingando sobre o governo, sobre a situação do país, sobre como tudo está difícil. Ou você pode assumir o controle, se organizar, estudar, investir com inteligência e construir um patrimônio independente de quem estiver no poder. Eu escolhi a segunda opção. E você? E agora, claro, o mais importante, se você gostou desse conteúdo, quer uma ajuda para montar uma carteira personalizada para você, entendendo o seu momento, seus objetivos, sua tolerância a risco, tem um link aqui na descrição do grupo, clica lá e marca uma reunião com o meu time, vai ser um prazer te atender. Agora me conta aqui nos comentários, você está preparado para 2026? Já começou a reorganizar a sua carteira? O que você achou dessa análise? Se esse vídeo foi útil, deixa aquele like, inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir essa informação. Um abraço e até o próximo vídeo.